Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está seu coração hoje? Está alcançável? Como está o seu coração hoje? Hoje nós tivemos uma perca muito grande, uma membra da igreja. Amém? Esses são os dias que as pessoas elas ficam mais acessíveis. A Bíblia diz que o coração do tolo está onde que há festa, mas o coração do sábio está onde que há luto. É engraçado que para toda festa as pessoas elas gostam de ser convidadas, gostam de participar de festa. Agora para velório ninguém precisa ser convidado, as pessoas não vão. Elas brigam para estar na festa e brigam para não ir ao velório. Isso revela muito quem é que elas são, se são tolas ou se são sábias. Então é isso que nós temos que entender esses dias. Nosso coração tem que estar onde que está o velório por causa. A Bíblia nos explica, capítulo 3 de Eclesiastes. Ela diz que o coração do sábio está onde que há luto, porque é o fim de todos e nos traz a pensar. Mas nós entendemos que nós não estamos aqui eternamente nessa cidade, nesse país, nesse mundo. Não, nós somos transitórios aqui. Então é isso que nós precisamos entender. O céu ele não é o nosso, não é o nosso destino. O céu é a nossa origem, porque nós saímos de lá e nós voltaremos para lá. O céu, quando eu falo aqui, estou falando da eternidade. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo. No livro de 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 3. Nessa noite eu quero falar com pessoas que acham que já sofreram demais. Nessa noite eu quero falar com pessoas que estão pensando em desistir. Nessa noite Deus ele quer falar com pessoas que estão se escondendo. Nessa noite Deus quer falar com pessoas que Deus criou elas para um propósito, elas não estão se encontrando nesse propósito. Nessa noite eu quero falar com pessoas que acham que estão esquecidas. Aleluias, glória a Deus. Essa noite eu quero falar com pessoas que estão se escondendo dentro da igreja. Nessa noite eu quero falar com pessoas que acham que seria melhor se morresse. Nessa noite eu gostaria de falar com pessoas que não conseguem dormir, têm tomado antidepressivos, pessoas que não têm, pessoas que perderam o vigor de viver. É com vocês que eu quero falar. Amém? Quem achou, dá uma glória a Deus bem alto aí. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegou na Berseba, que pertence a Judá, deixou ali seu servo. Coloca a sua Bíblia no seu assento. Léo, fica à vontade aí. Hoje nós dois vamos cantar. Amém? Gostaria desse momento que você orasse pelo seu terreno, por você, o terreno que vai receber a palavra. Eu gostei disso. A boca é do pregador, mas a palavra é de Deus. Então você vai receber a palavra de Deus nesse momento aí no seu coração. Porém, se o terreno estiver pedregoso, a semente não consegue penetrar. Se o terreno estiver arenoso, ele não é um terreno bom. Mas se o terreno estiver mole, com a terra boa, tenha certeza que essa palavra ela vai entrar, ela vai ser germinada e ela vai gerar uma planta. Essa planta vai se tornar uma árvore. Esse árvore vai dar frutos.
Nesse fruto vai ter mais sementes. Nessa semente vai ter mais árvores. E aí sim vai ter uma floresta. Quem é que pode olhar para uma semente em sua mão e enxergar ali uma floresta? Mas uma semente, quando ela é plantada no lugar certo, e ela é regada, e ela cresce, ela produz frutos. Nesse fruto tem mais frutos. Dentro desses frutos tem mais sementes, se torna uma floresta. Sim. E é isso que eu gostaria de falar para você. Tem pessoas que vai se converter só pelo seu testemunho de vida. Tem pessoas que vai viver um novo tempo apenas por saber, vai olhar para você e vai dizer: se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também irei conseguir. Sim, e o Espírito Santo ele vai começar a agir através de você. Você pensa que a sua história terminou? Você pensa que você já caminhou, que você já sofreu demais? Não, era apenas uma época de fortalecimento. Mas não desista, não pare. Não. Espírito Santo, fica à vontade. A casa é tua, sim. Ministra sobre as nossas vidas. Nós queremos viver os teus feitos. Para nossa alegria, alegria da casa. Para nossa alegria. Para nossa alegria, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, pois o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria. Só Jesus, Para nossa alegria, alegria na casa. Para nossa alegria, só Jesus. para nossa alegria. Fecha seus olhos nesse momento. Adore em espírito. Quando você fecha os olhos, você está tendo a oportunidade de ir a outro ambiente. Sim. Você está se desligando do ambiente que você está. Você está se desligando das preocupações. Sim. E muitas das vezes se prostrando aos pés de Jesus. Para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Vire para o seu irmão aí no lado. Diz assim para ele: volte para a batalha. Volte para a batalha. Ah, tá gostoso a presença dele aqui nesse ambiente, sim. O conhecer de Deus
insondável, e os teus caminhos, narrando da Síria, deraria. Senta aí um pouquinho e puxa o cinto aí. Fica comigo aqui, me presta sua atenção um pouco. Segure aí. Só vá ao banheiro se for o número 2, se for o número 1, segura um pouco aí. Amém? Ah, pastor, eu tenho um problema de saúde. Segura aí, quem sabe Deus não te cura nessa noite. Amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, nesse texto aqui a qual nós lemos, Deus está falando de Elias. Esse texto aqui está falando de Elias. Elias, ele foi aquele homem, o tisbita. Lembra? Que Deus chamou ele para ele profetizar contra Israel. Porque o povo ele estava vivendo deliberadamente sem Deus. O povo estava vivendo longe de Deus. O povo não queria nada com Deus. O povo estava cansado. O povo não tinha um espelho para eles olhar. Chegou a época de coronavírus e o povo tudo começou a viver do jeito, da forma dele quando passou a pandemia um pouco. Estou contextualizando nesse momento. Então Deus olha para aquela nação, procurou alguém que se colocasse na brecha, procurou alguém que conseguisse dar uma resposta para ele. Ele olhou para alguém dentro de um lugar pequeno que só está no mapa porque ele se prontificou. E Deus falou: Elias, é o seguinte, vai lá, profetiza contra Israel segundo a sua palavra. E eu gosto que no capítulo 5 de Tiago, a Bíblia diz assim: olha, Elias, o homem sujeito às paixões assim como nós. Ele orou e por 3 anos ficou sem chover. Ele orou novamente e voltou a chover. Ou seja, as nossas emoções, ela não se torna importante quando ela não nos comanda, quando ela não manda em nós. Porque a nossa emoção, ela não pode ser a nossa motivação para nós fazermos algo. Não. A nossa motivação não pode ser isso de jeito algum. Estava conversando com uma pessoa ontem e ela disse que de repente ela estava no sinal e quando ela observou, viu uma pessoa pedir a ela uma quantia. E naquele momento ela começou a desejar no coração que o sinal se abrisse para que ela fosse. Mas se desse tempo, ela daria para aquele pedinte dinheiro. Mas se o sinal abrisse, ela não precisaria fazer aquilo. E às vezes nós nos pegamos assim, e eu confessei para ele, eu falei: cara, eu também, esses dias eu me peguei fazendo isso, há um tempo atrás eu me peguei fazendo isso. Sabe por quê? Mesmo nós temos costume de ajudar, mesmo nós fazendo algumas coisas, às vezes nós é pego pelas nossas emoções de apenas fazer porque alguém chegou com a necessidade à nossa vista. E nós não podemos fazer as coisas por necessidade, nós temos que fazer as coisas por amor. Porque Deus, ele não movimenta as coisas por necessidade. A necessidade nem sempre é crucial. Você olha para aqueles 2 homens, eu sempre esqueço o nome deles, da arca. A arca estava sendo carregada de forma errada, de forma incorreta. E de repente a arca cai de cima dos bois. E aquele homem, ele prontamente, ele muito zeloso, ele colocou a mão na arca. E quando ele colocou a mão na arca, ele foi fulminado. Ele morreu ali mesmo, naquele lugar. Sabe por quê? Porque a arca representava a presença do Senhor e tinha um jeito e a maneira correta de carregá-la. Então às vezes nós olhamos a necessidade e nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, mas é do jeito do Senhor. E do jeito do Senhor às vezes parece ser mais complicado. Do jeito do Senhor tem que ser mais detalhoso. Do jeito do Senhor às vezes parece que cansa mais. Aquele povo, ele tinha a necessidade, queria que a arca voltasse com velocidade para a terra deles. Davi olhou e falou: não, traz o mais rápido possível. Colocaram em um boi e vieram tangendo o boi, vai. O boi passa em um buraco, em uma pedra, de repente aquela arca vira. Mas Davi, depois que ele viu aquela tragédia,
ele foi consultar os sacerdotes. Tem decisões que para você tomar, você precisa buscar pessoas experientes. Tem decisões que para você tomar, você vai ter que se prostrar diante do Senhor e esperar a resposta do Senhor. E esperar a resposta do Senhor. Fala para essa pessoa que está no seu lado: é preciso você esperar. Fala com ela, fala. A resposta do Senhor. E nem sempre a resposta do Senhor é a que mais convém para nós. Nem sempre a resposta do Senhor é a que mais desejamos. Porque às vezes nós criamos expectativa em algo que nós não consultamos ao Senhor antes. E nós colocamos a expectativa naquilo. E por nós colocarmos a expectativa em algo que Deus não queria para o nosso propósito, não queria para a nossa trajetória naquele tempo, nós acabamos acreditando, porque parece que não é pecado, parece que não é errado. E às vezes não é pecado nem errado, mas para você, Deus não quer que você tenha aquilo naquele momento. Deus não quer que você tenha isso nesse momento. Aí você não pergunta a Deus, você adquire, você quer carregar do seu jeito. E de repente aquilo vai vir para poder te matar. E às vezes não é uma morte física, mas sim uma morte espiritual. Porque a igreja está passando esse período de morte. A igreja está passando esse período onde que as pessoas estão morrendo para o amor genuíno, morrendo para o amor de Deus, o amor sacrificial, para o ágape. Elas estão apenas sendo balançadas pelas músicas da religiosidade. Elas estão presas nas rédeas dos movimentos, dos novos movimentos. Porque afinal elas só querem se reunir. Elas não estão preocupadas se Deus está presente ou não. Elas não estão preocupadas se está de acordo com a vontade de Deus ou não. E aquele que está fazendo para Deus, muitas das vezes ele está fazendo de forma solitária, porque ele também está fazendo do jeito, da maneira dele. E não pode ser assim. Elias, quando ele terminou de vencer as guerras, Elias, quando terminou de vencer as batalhas, ele voltou para o lar, ele voltou para casa, ele voltou para Jerusalém. E eu gostaria de falar com você nessa noite. Não importa quantas lutas você já venceu, não importa o quanto você caminhou, mas entenda que a caminhada sua ainda está longa, está muito longe de terminar. Não importa quantos troféus você tem em casa, o que importa é para onde você está indo esses dias. Quando Elias ele chega naquele ambiente, Jezebel, no versículo 1 do capítulo 19, Jezebel recebe a notícia pela boca de Acabe que Elias tinha vencido os profetas. Elias tinha matado 450 profetas a fio de espada. Quando Jezebel sabe daquilo, ele manda um mensageiro para Elias: olha, eu juro pelos meus deuses, que se amanhã nesse mesmo horário não acontecer com Elias o que ele fez com os profetas, que eu morra, que eu seja amaldiçoada. E o mensageiro foi dar a mensagem, foi dar o recado para Elias. Quando Elias ele recebeu aquela mensagem, ele por alguns minutos ele parou de confiar no Senhor. Ele parou de enxergar aquele Deus que providenciou para ele no tempo de escassez carne. Enquanto o povo passava fome, Deus estava providenciando carne para ele e um ribeiro, fazendo com que o povo o alimentasse. No momento de escassez que acabou tudo, Deus mandou ele na casa de uma viúva e Deus providenciou o azeite, Deus providenciou a farinha. Sabe por quê? Ele ficou com os olhos ali preso naquela dificuldade que ele estava próximo a enfrentar. Ele ficou preso pelas emoções dele. Porque talvez quando ele voltou para Jerusalém ele não foi ovacionado. Talvez quando ele chegou em Jerusalém ele não foi abraçado. Não falaram: Elias, que bom que você venceu, que bom que você trouxe os bons costumes de novo para Israel. Ele não recebeu nada disso. Mas o que ele recebeu foi uma ameaça do reino inimigo. Isso ali fez com que ele se entristecesse. Eu não sei qual foi o mensageiro que trouxe essa mensagem que deixou você triste. Eu não sei qual foi o mensageiro que falou para você que você está próximo a ser um perdedor, mesmo você colecionando tantos troféus. Se você está aqui hoje é porque você já venceu muita batalha na sua vida. Se você está aqui hoje é porque você já venceu e enfrentou muita batalha na sua vida. Então lembre-se das vitórias.
Lembre das conquistas que fez você chegar até aqui. Mas chegar aqui não é o fim, não. Elias, ele não consultou a Deus para onde é que ele iria. Quando Deus falou para ele ir para Querite, ele foi embaixo da bênção. Mas quando ele resolveu fugir, ele saiu do propósito. Então entenda nessa noite, a tua fuga é a saída do propósito que Deus preparou para você. A tua fuga é a saída do propósito que Deus preparou para você. A Bíblia diz que Elias, ele fugiu, chegou em um determinado lugar, ele deixou o servo dele ali, porque ele estava a fim de ficar só. E entenda, quando você está só, você se torna um alvo mais fácil para o inimigo. Quando você está só no meio de uma batalha, você se torna um alvo mais fácil para o inimigo. Então tem momentos que você vai ter que gritar socorro. Tem momentos que você vai dizer: ei, por favor, vem aqui, me ajude. Eu recebi uma ameaça de Jezebel, e Jezebel quer me matar. Mas tome cuidado aonde você está indo pedir socorro. Porque se a outra pessoa não tiver um olhar, não tiver uma voz de fé, ela vai dizer assim: foge rápido, porque você é importante. A outra pessoa, ela vai dizer bem assim: não, por favor, não passe pela cruz. Por favor, olha, poupe a sua vida. Foi isso que Pedro falou, porque naquele momento os olhos deles não estavam em Deus. Ele não estava com a mente em Deus. Não, ele estava preso às emoções do laço familiar, do laço de uma amizade bonita que ele tinha com Jesus. Mas se Elias tivesse ido à pessoa certa, a pessoa tinha falado assim: Elias, logo tu, Elias, você venceu Acabe, você venceu os Baalins, você venceu os sacerdotes de Jezebel. Não tenha medo dela, não. Jamais. Nós estamos juntos nessa batalha, nós estamos juntos nessa guerra. Então você tem que ter cuidado onde você está indo pedir socorro. Você tem que ter cuidado também para você não fugir do que Deus te chamou. Igreja, quantas pessoas estão escondidas dentro de uma igreja, quando na verdade ela para estar de frente da guerra, de frente na batalha. Por que de frente na batalha? Porque Deus, ele te deu uma estrutura para você estar de frente na batalha. Deus, ele te deu uma estrutura para você estar de frente na batalha. Entenda isso. Não é hora de você olhar para as suas armas e dizer: olha, eu só tenho isso aqui para poder lutar, eu só tenho isso aqui para poder guerrear. A sua arma não é importante quando você se levanta para enfrentar o inimigo. Eu quero hoje fazer isso, fazer com que vocês profetizem um para o outro. Fala aí para esse homem, para essa mulher: está na hora de você enfrentar o seu inimigo. Está na hora de você enfrentar o seu inimigo. Você sabe por que Davi derrubou Golias? Porque ele enfrentou o inimigo. Ele derrubou o gigante porque ele enfrentou o inimigo. Elias, ele venceu os Baalins porque ele enfrentou os inimigos. Jesus, ele venceu a cruz porque ele enfrentou a cruz. Jesus não foi pedir conselho para ninguém, ele chegou para o Pai e disse: ei, se possível, aparte de mim esse cálice. Aí Deus falou assim: não vou afastar, porque é preciso. Paulo chegou assim: Pai, ei, tira esse espinho aqui da minha carne. Não, a minha graça te basta, Paulo. Tem coisas que você vai pedir, tem coisas que você vai querer espernear, desejar, e Deus vai dizer: a minha graça te basta. Eu sou suficiente para você. Felipe estava dando uns spoilers da minha pregação aí. Dei sinal para ele lá atrás. Você confia realmente na palavra de Deus? Quando alguém diz assim: ei, não se preocupe, porque vai acontecer, Deus está na frente. Coloca na mão de Deus. Porque quando você coloca na mão de Deus, você não perde o sono, você descansa. Você confia, você acredita. Quando você coloca na mão de Deus, mesmo que diz assim: não, você não vai ter mais, não, está na mão de Deus isso aí, segura aí, Deus.
pega essa por mim aí que eu estou sem força, estou fraco. Era para Elias se prostrar diante de Deus e dizer assim: Deus, olha a afronta dessa minha inimiga, me protege e me guarda, me protege e me guarda. Deus ia falar bem assim: Elias, bem tu fizeste me consultar, fica aí que eu vou te segurar. Ou então se Deus falasse assim: Elias, vai para o Egito que eu vou te esconder lá. Porque Deus falou algumas vezes, Deus falou: ei, leva o menino Jesus para o Egito. Porque tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. Tinha uma hora que alguém disse assim: ei, Jesus, por favor, não volte para Jerusalém, porque eles estão te procurando para te matar. Não, vamos enquanto é dia, porque à noite nada podemos fazer. Ou seja, para onde você vai, o direcionamento tem que vir do alto. O direcionamento tem que vir de Deus. Todas as decisões tomadas, o direcionamento tem que vir de Deus. Você tem que descansar em todas as decisões que você toma. Igreja, eu estava atribulado demais um tempo atrás, sem paz, a cabeça cheia. E lembra daquela mensagem numa sexta-feira, a gente decidia para cá. Eu tenho me tornado outra pessoa, porque naquele dia que o Senhor ministrou sobre a minha vida, eu aceitei a ministração dele sobre a minha vida. Quando Elias ele fugiu, ele deitou embaixo, em algumas traduções está embaixo de um zimbro, um tipo de uma espécie de arbusto. Ele deitou ali, ele começou a se lamentar, ele começou a sentir só, e ele dormiu ali. Ele foi pego pelo tipo de depressão. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor quando a Bíblia fala com letra maiúscula? Jesus. Ele chegou e Elias estava dormindo, então Elias não percebeu a presença dele. Se Jesus chegar para resolver a tua causa e você estiver dormindo, você não vai entender que Ele está na parada, que Ele está na coisa, e Ele vai entregar a vitória na sua mão. Elias ali dormindo, o Senhor colocou um pedaço de pão, colocou uma água para ele beber, o pão para ele comer. Aí no livro de João ele diz que ele é o pão, um pão vivo que desceu do céu. No livro de João ele diz que ele é a água, é aquele que beber nunca mais sentirá sede. Ei, ele já está aqui, o pão vivo que desceu do céu, ele já está aí para você. Vai, pega, abraça, segura, deixa ele te alimentar. Sim, você está aqui nesse ambiente para você ser alimentado nessa noite, para você receber forças. Forças para quê? Não é para você continuar fugindo. Deus te dá força para você voltar de frente para a batalha. Elias não entendendo aquilo, quando ele comeu do pão, quando ele bebeu da água, ele fugiu mais rápido do que ele podia. 1 dia e meio para uma caverna, ele se escondeu dentro de uma caverna. Não é dia de você se esconder, não. É dia da noiva dizer: ei, nós estamos preparados e esperando o noivo. Nós estamos preparados, nós não estamos se preparando, nós estamos preparados e esperando o noivo. Nós estamos esperando ele para poder dançar com ele, para poder sentir o perfume dele, para poder olhar os olhos dele de fogo, para poder ver a sua língua como uma espada, para poder ver as suas vestes brancas e adorar ele durante horas, durante dias. Ah, igreja, como eu anseio por esse dia, como eu espero por esse dia, como eu quero esse dia. Eu fui criado para isso. Eu estou aqui apenas passando algumas provas no deserto, eu estou apenas passando algumas provas no vale, mas aqui ainda não é o meu lugar, aqui ainda não está pronto, não está preparado. É apenas uma prova. O seu prazer não está em você sentar para poder fazer uma prova do vestibular, mas está para você receber o diploma no dia final, no dia da formatura. Porém o problema é, hoje é o dia da prova, eu não comparecerei no local preparado para a minha prova, porque eu não estou preparado. O problema é que quando você foge da prova, você também não pode ser aprovado. Quando você foge da prova, você não pode ser aprovado.
Então é dia de você enfrentar o inimigo de frente. Ei, Israel tinha as melhores armaduras, Israel tinha as melhores espadas, mas Davi venceu o gigante foi com a pedra. Foi para dizer: olha, não depende do que você tem, Saul. Não, a minha vitória não depende do que eu vejo, do que eu estou contemplando, mas é do que o Senhor vai providenciar na hora certa. Isso é confiar, é acreditar no Senhor. É acreditar no Senhor. Eu não tenho nada aqui. Ei, papai, cadê o cordeiro? O Senhor providenciará, Isaac. O Senhor preparará o cordeiro, Isaac. Ah, meu pai pediu o cordeiro, mas eu sei que ele vai preparar, eu sei. Ah, Isaac, é o seguinte, Deus falou que o cordeiro é você, Isaac. Deita aqui que eu vou ter que passar o cutelo em você agora, mas ele vai te ressuscitar, Isaac. É você o menino da promessa. Sabe que é um garoto de aproximadamente entre 14 a 16 anos, sem precisar ser amarrado, apenas confiando no pai dele e no Deus do pai dele? É por isso que está escrito o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque eles acreditaram na promessa do pai. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que Deus ressuscitaria, que Abraão acreditava que Deus ressuscitaria Isaac das cinzas. Aquele homem que não tinha visto nenhum milagre ainda da ressurreição, ele acreditava que poderia iniciar as coisas com ele. Aquele homem que era filho de um pagão, aquele homem que não tinha uma Bíblia, aquele homem que não tinha um pastor, não tinha um missionário em frente a ele, ele teve um relacionamento direto com Deus. Ele abandonou tudo. Ele não precisou que alguém falasse: é isso que eu te digo. Não, ele acreditou na voz, porque ele estava sensível. O que nós estamos precisando esses dias é de sensibilidade. O que nós estamos precisando esses dias é de parar de negociar o que Deus já pediu para nós entregarmos. O que nós estamos precisando esses dias é de rendição, é de chegar assim: pai, olha, eu estou com tanto medo, eu estou tão cansado, eu estou tão aflito, mas eu preciso do teu socorro. Vem, por favor, ao meu encontro, porque eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua missão. Eu não quero ser um dos milionários, eu não quero ser um dos mais felizes perante uma lente, mas eu quero ser um dos mais felizes quando eu estou com a minha cabeça em cima de um travesseiro. É isso que é importante, igreja, é você ter paz. As pessoas gastam a vida dela, gastam toda a saúde procurando dinheiro, depois ela gasta todo o dinheiro buscando saúde. Ou seja, tudo que ela precisava, ela tinha no início, só canalizou a sua energia nas coisas erradas. Igreja, o que você está fazendo da sua vida? Me diz. O que você está fazendo com a sua vida? Qual é as desculpas que você tem inventado? Hoje nesse dia, quantas vezes eu vou falar para você? A irmã Ivone, ela desceu para poder participar de culto. Uma mulher cega, apenas com a sua varinha guiando. Podia às vezes estar chuviscando, ela descia, vinha mais cedo para poder se secar, sentava ali atrás, ficava ali adorando a Deus. Quantas vezes ela subiu no monte, cega, só apenas para poder estar lá adorando, cultuando a Deus, fazendo a sua missão, participando do seu propósito. Tarde da bênção, ciclo de oração, eu podia ter certeza e convicção que ela estaria ali. E às vezes você tem tempo, às vezes você tem a sua saúde, só que você não tem disposição, você está ocupado demais, você não acredita realmente no Senhor. Você, no fundo, você é só mais um religioso. É dia de você tirar essas máscaras. É dia de você voltar a confiar. É dia de você crer. A Bíblia diz que Deus olhou para Elias e disse assim, quando Elias se escondeu dentro da caverna: Elias, o que você está fazendo aqui? Aí ele estava acordado. A Bíblia diz que ele pegou um pano, a sua capa, rapidamente colocou na sua face, porque ele sabia que se ele visse, se ele olhasse para Deus diretamente, para Jesus diretamente, ele seria fulminado.
Ele colocou a capa e disse: Senhor, eu tenho me sentido tão só, eu tenho sido zeloso com a tua obra. Olha, tudo que me pede eu tenho feito, mas eu tenho ficado só, não tem ninguém comigo nessa batalha. Ah, Elias, sai da caverna, Elias. Quando Deus pergunta o que é que você está fazendo aqui, Deus pergunta o que é que você está fazendo da sua vida. Essa é a pergunta que Deus tem para você nessa noite. O que você está fazendo da sua vida, escravizado e preso a coisas e medo que não te pertence mais, coisas que Deus já te livrou, coisas que Deus já te libertou, e você toda vez você tem que buscar, porque o Senhor tira e lança fora, e você tem que buscar de novo. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo com essa fuga aí? Senhor, eu tenho me sentido só. A Bíblia diz que Deus lhe mandou um terremoto, mandou um vento, mandou fogo, mandou tempestade, tudo aquilo. E Deus não estava em nada daquilo. Mas numa brisa suave, ali Deus estava. Elias, sai da caverna. Deus está falando assim para você nessa noite. Sai do teu plano de fuga. Volte a confiar, volte a crer. Volta a enxergar do jeito que ninguém mais está enxergando no tempo que nós estamos vivendo. Não é protocolos. Você não precisa acreditar em pessoas e movimentos, você precisa acreditar em Jesus. É por Jesus que você vai permanecer. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia não tema o mal. Jesus falou mais de 21 vezes: não temais, não temais, não temais, não pare. E hoje as pessoas se encontram amedrontadas, apavoradas, esperando e confiando num governo, quando na verdade elas têm que confiar no Senhor. O rei, o general dos exércitos, aquele que promove, aquele que sabe de tudo, aquele que conhece todas as nossas fraquezas, aquele que sabe onde que nós somos fortes, e mesmo assim Ele te ama, conhecendo as tuas fraquezas. Mas Ele não te fez para você se apoiar nas suas moletas da fraqueza. Não. A fraqueza era apenas um indicador que ali você é humano. E ser humano não é pecado. Eu gosto de falar isso. Tem uma música de Frutos Sagrados que diz que nós somos diferentes igual a todo mundo. E não existe Superman. Não existe Superman. E o problema é que quando as pessoas olham esses falsos Supermans, elas jogam as toalhas. Ou talvez você tinha um tio seu, você tinha algum ente querido seu que você via como uma pessoa forte, e talvez essa pessoa hoje você vê presa de bares em bares, de boteco em boteco. Talvez você olha para alguém que você via como um espelho, alguém que era demais. Você colocou as suas expectativas. Olha o jeito que ele adora, olha o jeito que ele glorifica, olha o jeito que ele prega. E aconteceu algo e você, e agora? Volta a confiar naquele que venceu a morte. Volta a confiar naquele que venceu a cruz. Esses dias é você que Deus quer levantar para ser um espelho da nação. É você. E não duvide quando eu digo isso, porque é você. Deus não te criou à toa. Em todos os lugares vai existir pessoas maiores e pessoas menores. Vai existir pessoas mais habilidosas e pessoas menos habilidosas. Sim, isso sempre vai existir. Mas isso não são parâmetros de que Deus está fazendo ou deixou de fazer. Entenda isso. Se identifique no meio da multidão quem você é. Quando Deus terminou de falar isso para Elias, Deus falou: Elias, a missão precisa ser concluída. Desce.
vai atrás de Eliseu, porque ele vai dar continuidade. Mas Elias ainda ele irá voltar. Não tem uma pessoa que passou pela terra que não encontrou a morte na Bíblia, sem ser duas pessoas, Elias e Enoque. E lá na frente a Bíblia vai falar sobre duas testemunhas. Que essas testemunhas irão aparecer e serão mortas em praça pública, mas depois de 3 dias ressuscitarão. E eu vejo Elias e vejo Enoque sendo essas duas testemunhas. Agora, ele fugiu de uma batalha, ele correu de uma batalha, mas o que ele vai enfrentar depois é muito maior e muito pior. Não fuja do que Deus preparou para você. Não fuja do que Deus preparou para você. Não. Mas pastor, eu não sei o que eu faço, como eu devo fazer. Primeiro, vai se converter. É preciso passar pela cruz. É preciso se arrepender. É preciso se quebrantar. É o início, é o princípio de tudo. É preciso consertar as coisas, consertar os altares. Tem coisas que você está achando que não é pecado, mas Deus disse que é pecado. Pastor, missionário nenhum vai mudar a palavra de Deus para apenas os membros ficar mais confortável. Porque o que Deus falou está falado. O que Deus escreveu está escrito. Ah, mas o pastor disse, vai para o inferno você e ele. Porque o que Deus disse está dito, está escrito. O que Deus falou é a melhor coisa que tem. Não existe ninguém que vai melhorar a palavra do Senhor. Ah não precisa da cruz. Demônio amaldiçoado, o apóstolo Paulo chama ele de anátema, de amaldiçoado qualquer um que não prega o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo é: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho não é um romance, é algo radical. Você vai ter que dar a sua face para tomar tapa. Você vai ter que morrer para que outros vivam. Você vai ter que sangrar para que outros sejam curados. Você tem que amar demais Jesus. Senão você vai ficar sempre no banquinho, buscando um banquinho confortável, com ar condicionado, um grupo que tem uma harmonia singela. Vai procurar um pregador que bajule você e dê tapinha nas costas para que você vá para o inferno sem medo. Mas se você quer guerra, bora subir no monte, bora voltar a evangelizar, bora visitar pessoas. Vamos. Tem pessoas aí querendo coisas sérias, nós estamos insistindo nos que não querem. Eu não estou falando para nós desistirmos, mas estou falando para nós olharmos para os que querem do nosso lado. Nós não estamos percebendo, porque nós estamos presos emocionalmente em algumas pessoas que não querem nada. Você acha que Jesus não olhou no meio daquela multidão e teve pessoas que Jesus assim se apaixonou, falou: você eu quero comigo? Mas a pessoa olhou para Jesus e disse: não, o que você tem a oferecer para mim não é interessante. Tá bom, então vamos tocar o barco. Porque a palavra certa é essa: eu vou ter que consertar a sua vida. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Você vai ter que ir contra algumas ideias. Olha, entenda, eu vou morrer em uma cruz. Esse é o final da minha liderança. Uma cruz? O que esse cara está falando? Quem é esse cara? Que doideirada é essa que ele está falando? Esse cara é louco. Não é isso que eu quero para mim. Eu quero um líder que me dê uma melhor condição, me dê um melhor status, me dê um melhor conforto. Aí Jesus falasse: não, o nosso reino não é deste mundo. Aqui vocês vão apenas construir, vocês vão preparar o meu retorno. A minha ressurreição é importante, mas o meu retorno é mais importante ainda. Eu estou preparando um povo para 2020. Aí ele idealizou lá Genivaldo, André, Divina, Rose, Arnaldo, Daniel,
Alexandre, você se coloque agora no lugar. Ele olhou assim: não, vai ter um carinha lá, Celso, esse cara ele vai fazer, eu acredito. Ah, Maria, aquela mulher vai ser demais. E se coloque o seu nome agora. Deus, ele idealizou você. É por isso que você vive no ano de 2020 ainda, porque tem uma missão, tem um propósito e tem um tempo. Tem um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Só que é você que tem que se ajustar ao relógio de Deus. E eu quero concluir aqui. Se coloque de pé em nome de Jesus. Chamar o grupo de louvor aqui para encerrar com nós. Sai da caverna. Deus abençoe a sua vida.